Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Interessante, né? Numa escola de psicanálise de Norberto Kepp, que desenvolveu a ciência da psicossociopatologia, nós temos uma área de estudo muito inovadora e muito importante, que é a psicopatologia feminina. Então, isso é um motivo para muitas mulheres e alguns homens, né, realmente entrarem em desacordo com essas descobertas científicas, com o trabalho científico que nós fazemos. Mas, neste livro Mulheres no Divã, eu dou a primeira introdução, né, sobre o assunto. E depois, com os cursos, com a psicanálise individual e de grupo, nós vamos nos aprofundando num mundo impressionante, ainda escondido, como que um véu cobre a consciência da humanidade a respeito da psicopatologia feminina. Porque a maior parte dos estudos e das críticas são feitas em relação à patologia masculina, com motivo, com razão. Precisamos ver a patologia. Porém, numa situação mundial, as mulheres são vistas pela sociedade e pelas famílias como o sexo frágil, como o sexo que precisa de mais cuidado, precisam ser poupadas porque são indefesas e por algum motivo se acredita que a agressão da mulher é menos nociva para a sociedade do que a agressão que o homem faz de forma aberta, né? Então, grandes ladrões, grandes golpistas que vão atrás de poder e fazem guerras, e ditadores loucos. Então, essa patologia masculina, ela tem sido assim tratada muito. Porém, a feminina, que compõe 50% pelo menos da população mundial, foi deixada de lado. A mulher é vista sempre como vítima numa situação. Então, recentemente nós verificamos que muitas mulheres estão meio que caindo das nuvens quando elas veem nossas palestras. Já faz 40 anos, pelo menos, que eu publiquei esse livro, e somente agora é que mulheres e homens começam a considerar. Por quê? Porque nenhum homem gosta de pensar na mãe como uma pessoa que podia ter má intenção, que podia ser agressiva com o pai, sob o manto de uma conduta meio santificada de vítima. Nunca passa pela cabeça de um filho homem que a mãe, que é tão solícita com ele, geralmente as mães são muito atenciosas com os filhos, né? Que com relação ao marido a coisa seja diferente e que nas brigas entre o casal, a mulher, algumas vezes, vamos dizer, a que mais causa problema para a família. Mas por quê? Sempre chorando, sempre com uma conduta de vítima. Ela é a mais fraca, porque o marido bebe, porque o marido tem outra, porque o marido fica muito tempo fora de casa. Então, colocando na ideia dos filhos que o pai é sempre o vilão. Então, nós aqui temos hoje algumas pessoas que poderão talvez dar alguns exemplos que não é assim a verdade total, né? E atrás de todo ditador, de todo serial killer, de todo homem muito violento, existe um desequilíbrio parental, não só do pai, mas muitas vezes e principalmente da mãe,
que protege a delinquência dos seus filhos. Então tem tantos meandros, né, Dr. Kepp? Tantos meandros que precisam ser conscientizados para que a humanidade e a própria mulher se liberte dessa situação ainda meio subdesenvolvida em relação à consciência, ao autoconhecimento. Então eu sou muito criticada por esse trabalho, mas as mulheres que aceitam se conscientizar das próprias patologias, elas finalmente conhecem o que é a liberdade, o que é ser livre, uma mulher livre. E isso é uma coisa bonita de se ver, viu? O que é uma mulher conscientizada? Aí, olha, sai da frente, porque essa mulher vai realizar coisas muito bonitas para o mundo, muito capazes. A psicanálise é uma ciência muito difícil, porque ela procura o quê? Quando Freud era um médico, né, em Viena, e ele começou a tratar os pacientes através da conversa. Então, como, né, era possível tratar assim doença através da linguagem, através da orientação. Então, o que ele fez foi o seguinte: ele começou a analisar através do chamado complexo de Édipo, tanto o menino como a menina, ou então o moço como a moça. O que é o complexo de Édipo para Freud? Ele teve a seguinte ideia, baseado na questão da libido, que o menino teria um interesse assim afetivo, sexual pela mãe e atacaria o pai, porque o pai é o marido, né? O pai impediria que ele tivesse assim mais aproximação com a mãe. E a questão do complexo de Édipo foi desenvolvida na psicanálise, como que a mãe, por exemplo, o menino queria se aproximar sexualmente da libido, né, com a mãe, e a menina ao pai. Então, nesse caso, o rapaz teria que criticar o pai e a menina criticar a mãe, que impede que ela, né, se aproxime do pai. Então, esse complexo de Édipo ficou como a base da psicanálise. Agora, evidentemente, levando esse pensamento, a questão afetiva, sexual, né, é totalmente errônea. Então, o que nós passamos a descobrir com o tempo é chamado de identificação invertida. O que é esse processo? Por exemplo, o indivíduo vê no próximo as misérias que ele tem. Então, se ele não é assim muito maduro, toda a miséria que ele tem no interior, ele põe nos outros. Independente de ser homem, mulher, novo, assim, velho, isso seria independente. E o mesmo, né, aconteceria entre os homens como as mulheres, de projetar. E a Melanie Klein, que foi uma grande psicanalista também, ela usou essa questão assim baseada no problema da inveja, que Freud aceitou perfeitamente, que de fato o ser humano sofre por causa da inveja.
Só que ele colocou a inveja mais no campo feminino. E é claro, né, que o ser humano, tanto a mulher como o homem, tem a problemática da inveja e a tendência de ver no próximo os problemas que tem. Então, a patologia vem daí, né? Quando o indivíduo não olha para si mesmo, não vê o próprio interior, as misérias que tem, chamam, né, as patologias, né? Os religiosos chamam de pecado. Então, se o indivíduo não olha para ele mesmo e não tem vergonha do que fez assim de negativo, de ruindade, de mal para o mundo, então, se o indivíduo não tem essa atitude, ele não melhora. Então, o que é a sanidade, né? A sanidade é a atitude que a pessoa tem de ver os próprios problemas e conseguir, em parte, né, não totalmente, diminuir essa intensidade de problemas que projeta no outro. Então, doença é o fato do ser humano não ver em si próprio o mal que tem, mas de jogar nos outros. Agora, é interessante ver um fato, né, que a religiosidade, né, as igrejas, vamos dizer, a vida religiosa, ela fala muito em pecado original, então fala em questão de batismo para afastar o Lúcifer, renunciar ao Lúcifer. E isso, em parte, foi retirado quando começaram a criar o que chamavam de, o que chama até agora, né, de ciência, como se a ciência fosse assim algo fora, né, dessa questão teológica, algo fora da questão assim espiritual. Então, eliminando Deus, eliminando a espiritualidade, é que o ser humano cairia, vamos dizer, nessa questão de doença. Pode notar que tanto a medicina como a física, como o direito, principalmente as leis, eles eliminaram assim a parte espiritual. Eles acham que ficar na realidade é tratar, na medicina, tratar do corpo. E a parte espiritual? O corpo é vítima, né, do espírito da pessoa, a tal ponto que Tomás de Aquino, que foi o maior teólogo de todos os tempos, ter dado a ideia de que o ser humano tem uma alma perfeita. Quando ele morre, a alma é perfeita. Então, o que pecava, o que trazia problemas era o corpo. Pelo contrário, nós achamos, e nós, pela pesquisa, que a alma é que traz problemas para o corpo. Porque a alma, o que é no ser humano? É o pensamento, as emoções, né? São as ideias. E todo erro que o indivíduo tem parte, né, dessa questão das emoções. Então, o que está doente mesmo é a alma, o corpo. Vamos dizer, é ligado à alma, né? Mas não é o corpo que está com tantas doenças. O corpo é vítima do pensamento errado, vítima, né, das ideias erradas, das emoções erradas. O ser humano é vítima a gente pode dizer, é vítima, né, do próprio, assim,
da própria alma, do próprio pensamento, das próprias emoções, das próprias ideias. Então, a sociedade moderna, como foi criada? Ela foi criada de um modo invertido, achando que o erro está na matéria e que tudo vem da matéria. Então, posso dar um exemplo. Acha que a energia vem praticamente da matéria. Então, tiram a energia da gasolina, tiram a energia da hidroelétrica, tiram a energia da matéria praticamente, em vez de, na pesquisa verdadeira sobre a física. Então, o que acontece é que a matéria, o corpo, qualquer matéria que existe, seja o planeta, seja o Sol, seja a Lua, isso é que vem da, vamos dizer, da vida espiritual. É o espírito que está doente e o espírito transmite para a matéria a doença que tem. Então, essa inversão, infelizmente, entrou na ciência e eliminaram a teologia, eliminaram a espiritualidade da ciência, eliminaram essa parte, vamos dizer, a alma da ciência, como se a ciência só lidasse com a matéria. Então, é toda essa catástrofe que nós temos aí de estourar o átomo, né? Fazer a bomba atômica, que é isso? É uma coisa que jamais tem que ser feita, né? De estourar, não a matéria só. Estourando a bomba atômica, estoura a energia escalar que está no espaço. É por isso que essa bombinha tem uma coisa enorme, né? Uma cúpula enorme, a outra, a terceira, e também vai para o espaço. Então, esse é o grande erro da ciência, inclusive da medicina também, que quer tratar o ser humano só com os remédios, com certos exercícios, e não com o que o ser humano pensa, e não com as ideias, as emoções erradas que o ser humano tem. Então, quando, por exemplo, faz um exame do sangue, a gente até pode mostrar aí o que aparece no sangue. Veja aí. A parte do sangue tem os glóbulos vermelhos que estão até meio apagados. Por quê, né? Porque o ser humano rejeita a espiritualidade, rejeita essa parte do sangue, essa parte que vem da energia escalar, e que a energia escalar vem diretamente de Deus. Veja, então, que a física eliminou Deus. Eliminando Deus não fez física, não fez uma física errada. A verdade é a questão da energia. A energia que faz a matéria. A energia é que faz com que a matéria seja assim ou assado. Então, são dois elementos num só. Mas se tem um problema, como a medicina vê, no corpo, esse problema vem da alma. Esse problema não é do corpo, tem que tratar a alma. Então, aí é a questão da psicanálise, que tratam das ideias, das emoções da pessoa. A doutora está de acordo, a doutora Julieta? Sim, doutor Keppe, a gente percebe, se ficamos apenas no tratamento do corpo, ele cria muito sofrimento, porque a origem não é tratada. Então, a pessoa sofre
os efeitos secundários, ela sofre a própria doença que ela está causando e ela não está compreendendo por quê. E na psicanálise integral acontece o contrário, né? A pessoa descobre, através da conscientização, que ela própria está com atitudes contra a própria sanidade e aí tem a chance de se libertar e o corpo também segue esse processo de recuperação. Eu posso dar um exemplo. A ideia, em geral, da questão da ciência é que o homem veio de uma transformação do macaco. Aquele Pierre Teilhard de Chardin, que era um pensador, um cientista, e era sacerdote também, ele deu essa ideia também de que poderia haver uma transformação do macaco pouco a pouco para o ser humano. Só que esse elemento de passagem, né, do animal para o ser humano nunca foi descoberto. Então procure encontrar um macaco que seja meio termo, meio assim, animal e meio ser humano. Agora, o pior é que Aristóteles, ele deu um princípio, né? O que é o ser humano? O que é o homem? Então, ele falou assim, e que ficou na ciência. O ser humano é um animal racional, mas ele deu a ideia que o ser humano veio do macaco. E no nosso trabalho a gente mostra que o ser humano não veio do macaco, o ser humano veio da espiritualidade. O ser humano, a gente pode dizer, não é um animal racional. O ser humano é a gente pode dizer isso, é um anjo humano. Então, o ser humano veio do céu, veio da vida espiritual. O ser humano, né, é como se fosse um anjo, assim, material, mas é no plano angelical o ser humano. Então, devia ensinar as crianças que nós somos, assim, anjos, né, humanos, e não animais. Animal que pensa. É um tremendo erro que todo mundo ensina nas universidades. Nós viemos do alto, né, da vida espiritual, e não da macaquice, né, da questão do animal, questão da matéria. Nós não viemos da matéria. Então, fala, Deus pegou o barro e fez o homem. Nós não viemos do barro, nós viemos dos anjos. Então, essa mudança na concepção tem que ser feita, porque o ser humano acostumou a ver ele como se fosse animal. A vida animal, a psicanálise tradicional colocou o complexo de Édipo, porque o complexo de Édipo se trata mais da vida sexual, né? E o instinto, seja ele qual for, não tem problema nenhum na base. É a mesma coisa que falar que o instinto sexual é defeituoso como o instinto de respirar, como o instinto de se alimentar, como qualquer outro instinto. Nós não viemos lá do baixo, nós viemos do alto. Agora, se a gente aceita ou não continuar no alto, é uma coisa. É uma questão de preferência. Se a gente quer ser meio animal, é outra. Mas, mesmo assim,
O ser humano é um ser basicamente angelical. Tchau. Até. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das faculdades trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.